O Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de conduzir-nos a Deus. Primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 18. O Cristo morreu pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, a fim de conduzirmos a Deus. Aos queridos irmãos que nos acompanham pela transmissão da missa, a cada um de vocês, irmãos e irmãs, que nesta igreja de Nossa Senhora das Graças a celebramos, primeiro domingo da Quaresma, a primeira parada de nossa caminhada rumo à Páscoa. Nós nos encontramos com o mistério de Jesus, o mistério de salvação para a nossa vida, mistério de vida nova para cada um de nós. O tema desse domingo no Evangelho segundo o ano de São Marcos é a tentação do Senhor no deserto, mas também é a fundamentação deste tempo quaresmal que nós estamos vivendo. Assim como Cristo viveu 40 dias no deserto para experimentar não somente a tentação, mas o cuidado que Deus também nos dá no tempo da prova, o Senhor inicia o seu ministério de pregação dizendo: convertei-vos, o tempo está próximo, o tempo já se completou. É o Evangelho que nós acabamos de ouvir. Nós estamos também nessa mesma caminhada quaresmal. E a caminhada durante a Quaresma é este tempo que a Igreja nos permite para tomarmos consciência de nossa necessidade de Deus, do retorno a Ele em todas as circunstâncias e, sobretudo, um tempo onde nós tiramos para cuidar um pouquinho de nós, da nossa caminhada, mas também um tempo oportuno para experimentar o cuidado que Deus tem para conosco. Quando nós tomamos consciência dessa proximidade de Deus, nos afasta o medo. Quando tomamos consciência de que as tentações e as dificuldades da nossa vida nunca serão superiores à nossa força de resistir, nós sabemos que a Quaresma também é um tempo que passa. Ninguém vive eternamente na provação. Ninguém é chamado a fazer atos heróicos, superiores às nossas forças. Nós somos tentados somente na medida que nós possamos suportar, porque junto de nós sempre está o cuidado de Deus, que nós chamamos da graça, a força de Deus que cuida de nossa vida espiritual. Mas que fim tem justamente as tentações e por que Jesus também passou? São Pedro, na sua carta, revela que Cristo morreu pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, a fim de conduzirmos a Deus. Cristo na nossa vida é uma condução de Deus, é uma condução da nossa vida, abrindo o caminho para a comunhão que havia sido perdida. E esta condução de Cristo na nossa vida passa justamente por experimentar todas as realidades para a qual também nós somos chamados a viver. É como se dissesse assim: Cristo também passou por aí. A estrada que nós percorremos é a mesma estrada de Cristo.
Na oração quinta da missa, nós dizemos: caminhamos na estrada de Jesus. Vamos repetir? Caminhamos na estrada de Jesus. Ou seja, em qualquer circunstância que nós nos encontrarmos na vida, seja ela boa ou ruim, nós temos a certeza de que essa estrada já foi percorrida por Jesus e nós estamos aqui seguindo seus passos. É animador saber que Cristo vence as tentações. É animador para nós saber que Cristo vence a morte, que Cristo vence o pecado. E se Ele vence, nós também venceremos. Cristo vence, nós também venceremos. Se Cristo também recebe de Deus a força interior para superar as tentações, nós também temos essa força em nós. São Pedro vai dizer, recordando a primeira leitura, que foram 8 pessoas salvas na arca no tempo do primeiro dilúvio. Mas hoje, os salvos são aqueles que, pelo batismo, por meio da água, recebem a boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus. Portanto, não somente o batismo em nós, mas a correta vivência do batismo vai fazer com que nós tenhamos a nossa vida protegida, nós tenhamos a nossa vida poupada da morte eterna. As figuras do Antigo Testamento, sobretudo do Gênesis, às vezes pode nos assustar. Mas como é que Deus pode destruir aquilo que Ele mesmo criou? Como é que Deus pode se arrepender da sua criação e destruir? Ou seja, quando a gente vê aquelas imagens, de filmes ou desenhos, Deus ali como se tivesse de costas para o mundo inteiro sendo destruído e só 8 pessoas dentro de uma arca protegidos. Na verdade, o que nos destrói no mundo é o nosso pecado, não Deus. Deus está ali neste episódio na salvação. Deus está ali na arca. Deus está ali na possibilidade de salvação. E assim nós também hoje, no meio de um mundo completamente voltado para a destruição, somos como que conduzidos por Deus em Cristo Jesus para a vivência do batismo, mas sobretudo ontem eu recordava na missa da tarde de ontem sobre esta condução que Cristo faz também a nós na Santa Missa. Ou seja, Cristo é ponte, Cristo conduz a nossa vida a Deus. E muitas vezes nós achamos que o ponto mais alto da missa é a narrativa da instituição, quando o sacerdote está ali, fazendo a recordação, a memória daquela entrega de Cristo. Mas não, o ponto mais alto da missa, ou seja, o ponto mais importante é a doxologia. É quando já está reunido a nossa vida, a vida de Cristo, a oferenda, a palavra, a comunidade, tudo na patena, tudo no pão, tudo no vinho, tudo no Cristo, e nós, de mãos erguidas, sacerdote e povo, nos oferecemos a Deus. E nos oferecemos a Deus por um único e suficiente motivo, porque já existe um caminho pelo qual nós somos conduzidos. É por isso que a missa também é restauro, por isso que a missa também é a oportunidade de sentirmos também este cuidado que Deus tem por nós,
É por isso que a oferta da vida na missa, ela é real, porque em Cristo nós temos livre acesso, nós subimos a Deus, nós experimentamos plenamente esta comunhão. É a vivência do batismo, é essa predileção, de Deus, que tem Cristo e a nossa humanidade junto dele. É por isso que nós podemos rezar e oferecer a missa, porque já tem junto de Deus a nossa humanidade em Cristo. E essa consciência leva também nós a vivermos da missa que celebramos, a vivermos, meus irmãos e irmãs, do mistério que nos dá sentido à nossa existência. A primeira parada, este primeiro domingo, deve nos inspirar a confiar no Senhor. A confiar no Senhor que todas as dificuldades da caminhada já são superadas em Cristo e que com Ele já tem o acesso a Deus. Deus não está na provação, Deus está junto com a provação. Deus não está na dificuldade, Deus está junto à dificuldade. Deus não está na morte de algum de nós ou no sofrimento. Deus está junto à morte e ao sofrimento. Deus em Jesus Cristo é condução. Às vezes acontece muito na nossa vida, quando nós não temos assim tanta palavra para dizer no momento de dor, no momento de desânimo, no momento de dificuldade na vida de uma pessoa, a gente bate assim nas costas deles: não, aceite a vontade de Deus. Muitos de nós já fizemos isso, até mesmo diante da morte de alguém. A gente bate no ombro e diz: não, aceite a vontade de Deus. Eu me recuso. A morte nunca foi vontade de Deus. A ação do inimigo no mundo nunca foi vontade de Deus. O pecado, a tentação na nossa vida não é vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É que nós superemos, que nós vencemos, que nós chegamos à conformidade de vida com Ele, a recuperar na vida aquela experiência original de comunhão eterna, onde não havia sofrimento, onde nós não temíamos a morte, onde nós não éramos destruídos pelos nossos pecados e orgulho. E há um espaço pequeno na nossa vida para experimentarmos isso. A missa que celebramos. A missa. A vontade de Deus plena, realizada aqui. Ainda como figura eterna, ou seja, ainda não plena em nós, mas já dela participantes.